Graça e paz, louvado seja Deus mais uma vez em nome de Jesus. Estamos aqui para trazer a mensagem, trazer a palavra de Deus, aplicando em nossos corações através do Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que almejam a salvação, que almejam também o céu de glória, que almejam a justificação e perdão de pecados. Devemos lembrar que o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia, em poder e glória sobre todos aqueles que se voltem para Deus, que se arrependem de seus pecados. Na verdade, o próprio Deus havia providenciado por meio de Abraão, por meio de Moisés, por meio de todos os profetas, que Deus havia de se manifestar. Deus havia aparecer para o seu povo por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus fez promessa por meio dos profetas que havia de colocar um profeta superior a todos os profetas, que seria de fato o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus fez promessa também que havia de preparar um anjo para preparar o caminho do Senhor, que seria de fato João Batista. Na verdade, João Batista veio primeiro e anunciou o reino de Deus, anunciou o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento para perdão de pecados. João Batista estava ali na beira do rio, anunciando o reino de Deus. Diz o texto, veio tanta gente, muita gente presente ali para ouvir o evangelho feito pelo João Batista. João Batista estava anunciando o arrependimento para perdão de pecados através do batismo. Este era o batismo apresentado pelo João Batista, mas ele estava preparando o caminho do Senhor. João Batista anunciava a respeito da vinda de Cristo e a qualquer momento, a qualquer hora, haveria de aparecer o Cristo, haveria de aparecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista declara também que este Cordeiro que tira o pecado do mundo, alguém tão superior, tão importante, que haveria de aparecer a qualquer momento. João Batista declara que esta pessoa tem uma pá na sua mão para fazer a limpeza, para restaurar, para dar uma limpeza naqueles que estão debaixo do pecado, que estão mergulhados no pecado totalmente, né? Sabemos que o pecado afetou toda a raça humana, nós sabemos que as pessoas estão depravadas profundamente e o pecado afetou o nosso pensamento, afetou a nossa vontade, afetou todo o gênero humano. A Bíblia descreve que o pecado se estende por meio de um homem só, que seria de fato Adão. O pecado se estende a toda a humanidade porque todos pecaram, todos são destituídos da glória de Deus, todos se afastaram da presença do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que não há o justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que adore a Deus, não há ninguém que respeite a palavra de Deus, não há ninguém que honra o seu nome, o nome do Senhor. É isso que o pecado afetou toda a raça humana. Todos foram afetados totalmente e o pecado é universal. Assim como veio o pecado, também veio a morte. É por isso que é necessário o evangelho da justificação, o evangelho da salvação, o evangelho de perdão de pecados, o evangelho da redenção e o evangelho da purificação. Tudo isso se estende por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz do Calvário realizou a obra completa para nos salvar. Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, dando o seu próprio Filho como resgate de todos os pecados. Jesus Cristo veio resgatar a humanidade. Jesus Cristo veio transformar o seu povo. Jesus Cristo veio perdoar o seu povo. Jesus Cristo veio edificar o seu povo. Jesus Cristo veio dar vida
para o seu povo. Jesus Cristo veio trazer paz e tranquilidade para todos aqueles que almejam o céu de glória. Foi para isso que o nosso Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, veio salvar o que havia perdido. Jesus foi bem claro que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Este é o Evangelho anunciado pelo João Batista a respeito de Jesus Cristo, que é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também o anjo de Deus, enviado por Deus, anunciando a José e também a Maria que o menino haveria de nascer, que é de fato gerado pelo Espírito Santo de Deus, que o nome seria de fato Jesus, porque ele havia de salvar, há de salvar o seu povo dos seus pecados. Este seria o nome seria Jesus Cristo de Nazaré, e é este nome que nós clamamos a favor de tudo aquilo que nós almejamos. Jesus Cristo é de fato Salvador do mundo, ele também é o nosso Deus. Louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor, e sabemos que esta maior riqueza que Deus nos dá por meio de Cristo, de acordo com a vontade de nosso Deus, de acordo com o beneplácito do Senhor e de acordo com a presciência do nosso Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo buscar e salvar o que havia perdido. A Bíblia é bem clara de declarar, dizendo que nós éramos como os mortos, mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas ofensas, éramos totalmente perdidos, distanciados de Deus, longe da presença do Senhor, porque o pecado afetou toda a raça humana. Mas nós sabemos que agora se manifestou a justiça de Deus, cumprindo toda a promessa do nosso Deus no Antigo Testamento, porque Deus fez as promessas que havia de enviar o seu Filho amado, o Cristo, para resgate de todos aqueles que estão perdidos. E Jesus Cristo veio para isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça nos alcança, somos salvos de fato pela graça de Deus, juntamente com a fé, porque a Bíblia é bem clara de afirmar que o justo viverá da fé. Louvado, exaltado seja o nome santo do nosso Deus. Sabemos que Jesus Cristo nos coloca nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus nós fomos crucificados, diz o apóstolo Paulo, nós fomos crucificados juntamente com Cristo e agora fomos resgatados pelo poder da obra soberana do nosso Deus. Fomos resgatados pela soberana obra do nosso Deus. Então, diz o apóstolo Paulo, que agora não há condenação para Cristo Jesus, e a Bíblia é bem clara de afirmar que agora nós se tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Louvado, exaltado seja Deus, desde a fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo, que nós fomos predestinados para a adoção de filho de acordo com a presciência do nosso Deus e também de acordo com o beneplácito do nosso Deus e de acordo com o seu querer e com sua vontade. Esta é a vontade de Deus. Estes são os planos de Deus. Estes são o projeto do nosso Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem o Pai entregou para que a humanidade pudesse receber esta redenção e também a justificação. Sabemos que o nosso Deus justifica o pecador por meio de Cristo. É Deus que vem ao encontro do pecador por meio de Cristo. E nós, se voltamos para Deus, se arrependemos dos pecados, porque toda a palavra da Bíblia Sagrada é anunciado a todo mundo, dizendo: arrependei-vos dos seus pecados e se volte para Deus. Tanto Jesus Cristo falou a mesma coisa,
como os apóstolos, como os profetas, como nossos pais que anunciavam dizendo: arrependei-vos dos seus pecados. João Batista também falou a mesma coisa. Hoje nós anunciamos o evangelho dizendo para a humanidade: arrependa-se de seus pecados, se volte para Deus, abandone o pecado, abandone a idolatria, abandone a feitiçaria, abandone tudo aquilo que não convém à palavra de Deus, tudo aquilo que são abominações aos olhos do Senhor, aquilo que são que Deus abomina, tudo aquilo que profana o nome do Senhor. Devemos adorar ao único Deus, porque esta é a maior reverência que nós temos ao nosso Deus, a qual Deus almeja. Louvado seja Deus. Devemos respeitar o nome do Senhor, como diz lá em Malaquias. Deus quer que nós honramos somente a Ele, porque a sua glória não divide para ninguém. O próprio Deus fala lá em Isaías 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não divide com ninguém e nem darei o louvor às imagens de escultura. Devemos honrar somente este nome, devemos respeitar somente este nome, devemos dobrar o joelho somente ao nome do Senhor, porque nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Não tem nenhuma passagem dizendo que devemos prostrar ou dobrar o joelho em outros deuses. Não. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda língua confessa em direção ao Senhor Jesus, utilizando a nossa fé como ferramenta para firmeza naquilo que Deus requer de nós. E sabemos que a fé é o firme fundamento naquilo que se espera e também naquilo que não se vê. É Jesus Cristo que é o nosso Salvador, é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso que Jesus foi bem claro, quebrando todo o sistema deste mundo, quebrando todo o sistema de idolatria, quebrando todo o sistema de adoração a outros deuses, quando Jesus afirmou uma palavra tão forte diante do inimigo, quando ele diz assim: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Mais uma vez, em nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo declarou com voz alta, dizendo: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Somente ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Devemos respeitar este nome, devemos honrar este nome, como o nosso Deus sempre diz que o nome dele é honrado em todos os homens. Então, esta é a palavra neste exato momento que eu repasso para toda a amada igreja. Que Deus lhe abençoe a todos, que todos continuem na presença do nosso Deus, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Louvado seja Deus.